Fala, meus queridos da paz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Que dia insano! Em homenagem ao dia de hoje, vou tocar o berrante, tá? Que dia loucura! Total loucura. Hoje a gente teve muita dificuldade ali, muito trabalho com esse índice aí, com essa movimentação do dólar também. Eu quero passar tudo isso daqui para você aí do outro lado da tela que está precisando entender o movimento, precisando compreender de forma objetiva e, obviamente, totalmente profissional do que como você fazer. Vou passar dois tipos de análise aqui para você, tá? Vou explicar o que eu fiz no dia de hoje, onde eu entrei, o que eu analisei, o que eu tomei de decisão para aplicar a minha entrada. Vou me mostrar todos os detalhes para você aí do outro lado da tela. Obviamente, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever, você que ainda não curtiu, comentou e compartilhou esse vídeo, faça tudo isso aqui rapidinho, não vai cair sua mão, tá? E antes de você dar continuidade aqui, preencha o formulário, porque amanhã, meus queridos, amanhã é super quarta. Super quarta, ela não falha e eu quero você lá com a gente aprendendo e entendendo todas as movimentações do preço, beleza? Vamos lá, começar aqui pelo nosso gráfico de dólar, tá? Nossa movimentação, como eu tinha dito para vocês, minha expectativa era a formação desse Judas Swing. A complementação do Judas Swing consiste em quebrar a estrutura do movimento lateral. Perfeito, primeiro requisito. Segundo requisito é o mercado manipular o fundo, seja essa manipulação mais rápida ou seja ela com um sweep de liquidez, que até então é o que está acontecendo para a gente. Felipe, tá, eu visualizei o sweep, acabei esperando, como que eu faço a entrada? Obviamente, galera, depois de todo esse movimento se concretizar, completar a primeira manipulação, a segunda, rompimento da mínima, e o terceiro, possível movimento. É a sua expectativa do mercado inverter a sua característica de baixa. E olha aqui a sua primeira operação dentro dessa movimentação. Sua marcação aqui. Pô, Felipe, mas ele tocou apenas na máxima, ele não deu muito para mim fazer a minha entrada, tá? Você é mais ousado que acabou marcando aqui, conseguiu efetuar a sua entrada. Eu, particularmente, quando vejo esse tipo de situação, eu não entro aqui, tá? Já mostro para você, já adianto, minha entrada ela não fica nessa região. Por quê? Por mais que eu consiga visualizar que aqui é uma região de captura de liquidez, pessoal sendo induzido nesse pivôzinho de baixa a entrar, vejo uma oportunidade, mas a minha entrada ela sempre está baseada nos 50% para baixo. Por quê? Porque eu quero sempre me posicionar o mais barato possível quando quero efetuar a compra. Poxa, Felipe, mas acabou não encaixando essa operação. E aí, o que você faz? Muito simples, galera. A gente vem aqui, a gente tira essa marcação desse order block e faz o quê? Traz para o próximo ponto. Onde que está o próximo ponto? Tá aqui. Olha a nossa próxima marcação de order block, mais um Fair Value Gap. Para quem não sabe, quando aparece essa dupla conectada, essa dupla unificada, essa dupla junto aqui, um Fair Value Gap mais um Order Block, você entende que esse ponto ele é muito relevante para a gente. Então, olha só, o mercado que faz um primeiro movimento com um choque. Logo após isso, ele vai lá e forma um boss para a gente, dando continuação, mostrando para a gente que está tentando formar um movimento de aflito. Por que você falou tentando? Porque a gente não tem garantia nenhuma, galera. A garantia nossa é depois que a gente faz a operação, coloca o nosso stop e deixa o nosso alvo muito bem desenhado. Olha o trade que você teve aí e muito provavelmente esse trade se inicia para uma boa correção. É só você ter paciência. Então, essa é a movimentação que a gente tem aqui inicialmente no dólar, tá? Foi esses os movimentos do dia. Poxa, Felipe, eu queria que você falasse, tá? Dava pra gente tentar voltar vendido com esse dólar, descer vendido logo na abertura. Teve até um aluno que mandou para mim um estudo. Esse estudo foi bem interessante. Eu não gosto de operar dentro de consolidação, tá? Para mim não é uma referência boa, não é tão válido. Você vai acertar em algum momento, mas a maioria das vezes você vai ficar engasgado com movimentos muito curtos e, obviamente, com baixa latência ali de alvo. O que você tinha aqui de movimentação? Qual que era a sua expectativa aqui? Então, o que você tinha? O mercado que ontem
faz uma manipulação de topo, quebra uma estrutura. E aí você poderia marcar a quebra da estrutura, seja com essa região onde eu estou aqui, este fundo aqui principal, tá? Que o mercado finaliza o dia perdendo, e aí você vai simplesmente procurar a sua captura de liquidez. Onde que estava? Nessa indução desse topo. E aí você vai fazer a sua marcação de um POI extremamente vendedor. Olha aqui a sua operação. Pô, Felipe, mas eu já teria que abrir o dia clicando no mercado na venda? Sim. Esse aqui é o tipo de trade, galera, que é como eu falo com o pessoal, às vezes não é nem interessante você pegar, porque é um trade de abertura, é um mercado que está mal começando, você já simplesmente vai ter que sair clicando, tá? E nesse movimento, nesse contexto, a sua ideia está em clicar e não ter medo da operação. Ah, mas é porque eu esperei um pouquinho e tudo mais. Quando você esperou, o mercado já foi, já não tinha mais o que fazer. E infelizmente, acabou o seu movimento. O lado oposto, teve até um aluno que me mandou uma mensagem agora na parte da tarde, me questionou o seguinte: Felipe, eu poderia ter comprado nessa região aqui, nesta região aqui, ó, marcado esse camaradinho para comprar. O que vocês acham, galera? Ignorem o cenário de que o mercado estopou, tá? A questão que a gente passa aqui é independente do stop ou do gain, tá? A importância do estudo é você entender quando deve fazer e quando não deve fazer uma operação. Quando que você deveria fazer essa operação? Qual que era o contexto desse trade? Quando o mercado abre para você próximo dessa região de um choque secundário, tá? Ele abre próximo. Ele não abre pagando o alvo. Porque você comprado nessa região aqui, ó, você que observa que essa região é uma região compradora, você não vai efetuar a sua entrada depois que o mercado já tocou o alvo. Por quê? Porque você já viu o mercado tocando o alvo e o principal, não quebrando a estrutura. Se você sai comprador logo na abertura, vamos supor, o mercado abriu aqui, então você já tem um choque secundário aqui validado. O mercado volta, te dá um trade, chega nessa região, você já tem um alvo zone to zone. Se você já tem um alvo zone to zone, por que você vai deixar o preço voltar na sua cara e te estopar? Se você já viu a referência te dando muito dinheiro. Ah, mas é porque eu acabei esperando, e aí até esse aluno me mandou, e eu falei, cara, não existia essa operação por este motivo. Ah, é só porque deu errado? Não, porque se você analisa os conceitos e os contextos, você não quer ficar entrando em qualquer operação. Então, para o pregão nosso de amanhã, você já está vendo o mercado dando continuação aqui, tá? A esse inicial movimento. A sua expectativa vai estar, sim, numa possível movimentação compradora, tá? Só tomaria bastante cuidado onde vai ser a abertura. Por quê? Imagina se o mercado abre dentro desse range aqui. Você tem essa compra aqui para ser efetuada? Sim, só que essa compra ela é única, tá, galera? Você efetuar a compra, o mercado não te pagou aqui. Você foi lá, deixa eu colocar aqui de jeito certinho. Você foi lá, botou o seu stop aqui, 5 pontinhos de stop, alvo inicial aqui 3 para 1, alvo inicial lá na casa do chapéu, lá em cima, você plotou sua ordem ali, deixou seu trade. O mercado te estopou e você não conseguiu visualizar que ali foi só uma captura de liquidez desse fundo completo aqui, você simplesmente vai sair fora. Para de procurar ponta compradora até que o mercado mostre para você uma outra possibilidade de entrar no trade dentro do movimento comprador. Vai ficar inventando operação a todo custo? Obviamente que não. E toda vez que você chamar essas operações aí com o mercado andando para o lado oposto, você vai cair na armadilha de ficar estopando e acreditando que vai valer a pena ficar efetuando o contra. Então, muita atenção nesses detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença na hora que você está operando, beleza? Paciência e atenção. Nosso queridinho, o nosso conclamado Big Índice. O que a gente tinha aqui no índice no dia de hoje? Vou até, novamente, vou tocar o berrante para você aqui. Que dia louco com esse índice aqui, tá? Abertura, vou te falar, galera, a gente pegou bem na abertura, a gente já efetuou ponta compradora aqui no índice. Já acreditamos que isso aqui era uma indução 100%. Tínhamos aqui a validação dessa movimentação de queda, tá? Era um mercado dando continuação. O trade que eu acabei entrando na ponta vendedora hoje abriu pagando. E aí eu falei assim, gente, nossa nova referência está baseada nesse cenário aqui. Se a nossa nova referência está baseada nesse cenário, o que a gente vai fazer? Nós temos a possibilidade de
voltar comprado com ele daqui para tentar ser vendedor lá em cima. E nós temos a segunda opção, que é não mexer com compras, mas tentar fazer a venda, que é o contexto que o mercado está nos entregando. Então, vamos executar do jeito que tem que ser executado. Primeira operação que a gente fez. Eu já saí comprador no início da primeira barra, tá? O mercado estava chegando aqui próximo da mínima, eu já estava comprado aqui e já efetuei a minha primeira operação do dia. Eu vou narrar todas as minhas operações aqui que eu fiz hoje, tá? Então, já estava muito bem comprado. E alertei pro pessoal. Galera, fora isso daqui, ó. Deixa eu até mudar o layout aqui para ficar mais fácil a explicação, tá? Deixa eu pegar outra aqui que vai ficar mais lindo ainda aqui, limpo. Primeira referência. O que que você tinha aqui? Essa situação, tá? Ah, Felipe, mas o mercado não tinha dado nada. Realmente, não tinha. Você tinha esse topo e você tinha este fundo. Dentro dessa situação, o que que você tem para fazer antes do mercado quebrar essa estrutura aqui? Nada. Você só tem que ficar de olho, observando. Por quê? Quanto mais você quer caçar operações dentro de um range consolidado, mais difícil vai ser a sua oportunidade de saída desse range, porque você vai ficar apostando em um lado que o mercado vai romper. Infelizmente, é assim que o mercado funciona, é assim que você tem que agir de forma 100% profissional. Então, essa era a visão que eu estava passando para o pessoal. Segundo, qual que foi a ideia que a gente teve quando visualizou isso daqui, ó? Opa, falei, galera, eu já estou comprado e o mercado ganha um choquezinho secundário. A partir deste momento, nós temos aqui a marcação de um camaradinha validado para a nossa entrada. Dito isso, chamei a atenção, mostrei para o pessoal essa base, mostrei esse Fair Value Gap que também estava aqui, unificamos todas as regiões, tá? Vou até marcar esse Fair Value Gap aqui, vai ficar de uma corzinha diferente, mas vale a pena aqui, opa. Ficou escuro aqui, deixa eu colocar em verde aqui, vai ficar bem bacaninha. Deixamos marcado isso daqui. Tá tendo outro layout ali, vou mostrar para vocês. Como eu vi essa marcação por inteiro, o que que eu fiz? Eu falei, ó, eu não vou ficar inventando a operação no meio do caminho. Vou colocar minha ordem nos 50% e vou deixar o meu alvo aqui para cima, tá? Essa foi a nossa primeira ideia de operação no dia de hoje. Nós não fomos executados por causa de 5 pontos. Os 50% desse movimento aqui, dessa basezinha, careceu de 5 pontinhos para me colocar na ponta compradora e aí sim eu iria aumentar a minha mão. O pessoal que estava lá me esperando para ser executado, que acabou não entrando junto comigo lá na mínima do dia, acabou pegando e esperando essa operação. E infelizmente o mercado não acionou. Teve alguns alunos que conseguiram entrar, mas a maioria acabou ficando de fora, porque a gente ficou esperando esse ponto de entrada. Olha que chateação. Então, lá na sala aí, a gente não fez essa entradinha aqui. Então, primeira operação minha foi este camarada aqui, essa bela operação aqui, tá? Esse bom movimento, o mercado ainda voltou. Eu acabei virando a minha mão aqui, quando eu visualizei que aqui poderia ser uma captura de liquidez. Felipe, como é que eu sei que isso aqui pode ser uma captura de liquidez? É a indução de um rompimento e a galera comprando. Olha esse candle que está saindo comprador nessa região aqui. Eu simplesmente executei. Simplesmente coloquei, cliquei, inverti a minha mão e fui para a minha segunda operação. E acabei entrando nesse trade. Peguei um bom trade aqui, pouco mais de 200 pontos aqui nessa operação. Acho que foi 250, eu não lembro aqui agora ao certo, tá? Isso, foram 360 pontos, verdade. 360 pontos nessa operação. Acabei invertendo a minha mão e tomei um stop aqui, se eu não me engano, foi de 70 pontos. Então, retornei para os 300 pontinhos de forma muito tranquila. Isso tudo porque eu não consegui entrar aqui aumentando a minha mão, porque se eu estivesse dentro dessa operação, muito provavelmente eu nem mexeria com inversão de saída para uma ponta compradora. Então fiz a segunda operação ali, acabei tomando esse stop, tá? Logo depois, a gente visualizou essas duas situações aqui, tá? Essa primeira venda e esta segunda vendinha. Felipe, antes disso, você fez alguma coisa? Fiz, eu acabei vendendo aqui nessa região aqui de cima, tá? Acreditei que o mercado pudesse dar uma descansada aqui antes e, de fato, acabei até acertando o ponto que o mercado deu uma primeira pausa, tá? Só que, galera, toda vez que você é acionado em um candle, isso aqui é uma informação importantíssima. O mínimo que você precisa ter é esse candle que você foi acionado, ele ser
quebrado. Não manipulado, porque manipulado é esse testezinho que ele faz semelhante aqui, ó. Ele dá só a bitoquinha com o pavio, ele dá só a bitoquinha com o pavio abaixo e volta a subir. O que que é de fato que você precisa? Um corpo real romper o candle anterior. Por quê? Aí você vai ter uma clareza de que pode dar certo a sua operação. Se o mercado não consegue, é como se você estivesse visualizando isso daqui, ó. Se você está acreditando que o mercado vai cair, como que você acredita que o mercado vai cair se ele não está conseguindo perder o fundo? Tem alguma informação que está passando despercebido. É o mercado que está rompendo o topo, não perde fundo. Ele volta lá, não perde o fundo e rompe o topo. Você fala, não, agora eu vou vender porque agora vai cair. O mercado volta uma vez mais, não perde o topo, não perde o fundo, perdão, rompe o topo, você tá lá, vou vender de novo, vou vender de novo, vou vender de novo. Vai fazendo errado. Então o mínimo que você precisa é isso. Quando eu visualizei que ele não passou, acabei saindo da operação no zero. E tomei esses dois stopzinhos aqui, junto com o pessoal lá. Stopzinhos curtos, tá? Obviamente, sempre a gente vai estar priorizando estopar curtinho nas nossas operações, sem efetuar coisas loucas dentro das nossas entradas. Ah, meu Felipe, mas é porque eu aumentei meu stop, eu coloquei mais, eu coloquei A, B. Não existe isso, galera. A gente simplesmente executa da forma que tem que fazer. E, obviamente, a gente ficou analisando, o mercado subiu, 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 e efetuou essa parada aqui nessa região aqui de cima. Marcamos um choque secundário dentro deste ponto, ó. Vou marcar aqui para vocês de forma bem tranquila. Efetuamos essa marcação aqui, ó. Marcamos um choquezinho secundário aqui. Teve quem marcou aqui embaixo, como eu prefiro, tá? Nessa região aqui de baixo. Efetuamos toda essa movimentação aqui, tá? Toda essa movimentação. E aí, validou pra gente uma nova estrutura. Com essa nova estrutura desenhada, nós pegamos aqui a marcação de um Fair Value Gap e efetuamos a nossa entrada. Com o pessoal lá da sala, a gente estava devendo estes 150 pontos. Pudemos observar que o mercado, por mais que demorou bastante, ele chegou a dar pouco mais de 200 pontos aqui da nossa operação, sem estopar, porque o stop era de 65 pontos ali, se eu não me engano, tá? E falei com a galera, gente, por mais que a gente tenha essa primeira operação, existe essa segunda aqui também. Teve o pessoal lá da sala que opera pegando sempre o 3 para 1 dos stops que a gente coloca. Não quer levar alvo muito grande, não quer ter muita dificuldade em carregar trade extremamente longo, tá? Então, saíram aqui pegando o 3 para 1, foi bem bacana, limpou o stop, conseguiu ficar bem positivo. Depois pegou a outra operação, deu de novo o 3 para 1, porque usa a referência apenas de porcentagem. 3 para 1 do stop. Ah, mas eu quero levar até a próxima zona de liquidez. Eu também sou esse cara. Então eu acabei efetuando essas duas operações, não saí com 3 para 1, tá? Paguei para ver, acabei tomando um stopzinho, entreguei meu lucro que eu tinha feito no dia e fiquei observando o mercado subir, subir e subir. Logo depois eu fiquei só analisando aqui, consegui visualizar que aqui ele teve uma nova tentativa de reversão. E aí acabei pegando essa operação, se eu não me engano, foi exatamente aqui, ó. Eu peguei esse trade, coloquei esse stop e peguei essa operação de 300 pontos, levando até um Fair Value Gap e essa região aqui de troca aqui, que era um topo, que acabou travando o preço numa tentativa aí. Levei esse tradezinho para casa e encerrei meu dia. Fiquei posicionado praticamente o dia inteiro aqui na frente da tela, tá? Dei uma saída rapidinho, mas voltei correndo para ficar procurando uma operação. Pô, Felipe, mas aí você operou o dia inteiro? Infelizmente, sim, cara. Fiz mais operações do que deveria, não curti o meu comportamento, mas acabei fazendo do jeito que tem que ser feito. Claro que hoje seria um dia que eu poderia muito bem encerrar no negativo e não teria problema nenhum. Mas é um dia que, se você continua fazendo do jeito que tem que ser feito, o mercado vai te pagar, o mercado vai te dar dinheiro, porque o operacional ele se paga se você tiver tranquilidade e paciência. Claro que é muito cansativo e eu não aconselho, mas é muito lucrativo se você tem referências objetivas. Aí você pode falar assim para mim, Felipe, então eu vou fazer a partir de amanhã apenas operações no 3 para 1, não vou levar mais nada do que isso. Meu stop for 50 pontos, eu vou pegar 150. Se meu stop for 100 pontos, eu vou pegar 300. Está errado? Nunca. Continue usando uma única referência para suas operações, que você vai chegar muito longe. Eu sou o cara que segura um trade. Ele vai ter um aluno, e eu parabenizo ele, que ele assiste aqui todos os dias os vídeos, ele pegou aqui da mínima do dia. Pegou praticamente junto comigo. Eu acabei saindo da operação, ele pagou para ver, superou mais de 1000 pontos aí, fico extremamente feliz, dando resultado aí, paga para ver e faz o que tem
que ser feito. E também tem aluno que pega 3 para 1. Tem algum problema? Ah, mas o stop era de 50 pontos, o cara pegou só 150. O stop era de 70, o cara pegou 210 pontos, só isso. Galera, só isso, 2, 3, 4, 5 vezes, você já fez ali mais de 600, 700 pontos no dia de forma tranquila e objetiva. Que tipo de operador você quer ser? O operador que segura a operação até o final, aguenta as oscilações? Ou o operador que entra em cada trade, pega seu 3 para 1, 2, 3 operações, já matou seu dia e já está mais do que satisfeito? Você tem que tomar uma decisão e fazer do jeito que tem que ser feito. Paciência e atenção, muita tranquilidade. Amanhã, galera, nossa super quarta. Quem está lá na sala sabe que esse grande dia é o dia que a gente faz mais história, é o dia que a gente faz mais dinheiro, é o dia que a gente tem mais tranquilidade. Quero você junto com a gente, preencha o formulário, não perca mais tempo, não fique de fora. Nossa movimentação para o índice no pregão de amanhã, eu vou ter mais tranquilidade e vou observar o seguinte, tá? Minha primeira situação aqui. Sempre observo captura de liquidez. Para mim, isso aqui é uma captura de liquidez. E acabei não falando dessa região aqui, ó. Deixa eu até mudar aqui o layout. Galera, observem sempre quando aparecer esse tipo de situação. Índice hoje deixou para a gente essa oportunidade de venda. Esse era um trade muito bom de se vender. Observe que na passada dessa região, o mercado deixou um Fair Value Gap. E sim, esse ponto se torna um Breaker Block. Por quê? O mercado deixou uma oportunidade de entrada e o mercado limpou essa região aqui muito facilmente, passou liso. Então esse ponto que antes poderia se tornar para a gente uma referência, olha só, uma referência de venda, se torna agora uma referência de compra. Tinha até um aluno que estava posicionado, eu falei com ele, estava vendido lá de cima, pegou essa queda aqui muito boa, eu falei, cuidado, que nesse ponto o mercado pode parar. Pô, Felipe, se você sabia disso, por que você não comprou então nessa região? Galera, eu não posso efetuar a compra se eu estou numa região vendedora. A minha compra, junto com o pessoal da sala, nessa hora aqui, né, estava apostando que o mercado poderia cair um pouco mais, fazer uma manipulação, entregar e a gente sim subir posicionado na compra. Infelizmente, o mercado não entregou essa bela oportunidade para a gente. Ficamos na pedra aí, esperando, mas infelizmente sem conseguir executar. Vai ficar fazendo operação no contra só porque você acredita que vai dar certo, mesmo sabendo? Obviamente que não. Lembrem-se, até os trades que eu fiz e tomei stop no dia de hoje, todos estiveram dentro do contexto operacional que a gente utiliza. O Smart Money mais a análise do preço, beleza? Tenham total atenção nisso daí. Então a gente aqui pode apagar tudo isso daqui, vamos começar do zero, tá? Nossa movimentação vai estar como eu estava mostrando para vocês. Aqui é um ponto de captura de liquidez. Se esse ponto é uma captura de liquidez, automaticamente abre esse leque, essa chance de eu ser comprador nessa região. Só porque eu quero ser comprador nessa região, vai invalidar ou tentar descer vendido? Obviamente que não. Já iniciou para mim um movimento de queda. Por que eu estou iniciando com um gráfico de 5 minutos, não estou indo para o gráfico de 1? Porque no gráfico de 1 a operação ela já aconteceu, o mercado já deu esse tradezinho aqui, já deu uma virada, já deu um teste, e está gerando agora para a gente uma possibilidade de confirmação. Com a possibilidade de confirmação abrindo o leque para a gente, eu vou só esperar a abertura do pregão de amanhã. Torcer para abrir com um leve gapzinho de baixa. Por quê? Porque aqui para mim não existe fechamento de corpo real. E esse último candle aqui no de leilão, eu não uso como referência candle de leilão para quebra de estrutura ou não. Então, abriu com gapzinho de baixa, validem e observem duas situações. Primeira, o mercado está vindo de uma quebra de estrutura, então pode se tornar importante uma possibilidade de ser comprador aqui mais rapidamente. E o lado oposto é que você pode observar essa outra condição de que o mercado abrindo, perdendo essa região aqui, você vai ter a sua possível venda lá nessa região de cima, tá? Então o mercado vem, induz o pessoal aqui, quebra uma nova estrutura num gráfico menor e você pode descer vendido. Por que eu estou falando de quebra uma estrutura num gráfico menor? Ou seja, esperando a possibilidade de entrar na confirmação. E aqui eu não falei sobre isso, e aqui eu não falei sobre isso, porque nós estamos num fluxo 100% de alta. A sua expectativa de voltar vendedor com o preço é quando o mercado te dá essa completa movimentação, que é mudança de característica, validação de uma entrada numa região importante, e aí você efetua o contra e está 100% correto, beleza? Paciência e atenção. Tamo junto e bora pro game. Amanhã, super quarta.
E eu quero você junto com a gente. Tamo junto, bora pro game.